Salve, salve pessoal, mais um programa Ideia de Impacto, hoje dia 21 de maio de 2018. Você já sabe, pode acompanhar o programa ao vivo toda semana no site da Rádio Geek, www.radiogeekbr.com.br, que aliás, para quem ainda não percebeu, está com todo visual novo, novas páginas, novas informações, notícias, eventos, promoções, grade de apresentação, programas, enfim, tá tudinho lá. Dá uma checada. Você também pode acompanhar as redes sociais da rádio no YouTube, no Insta, no Twitter. Para quem quiser rever os programas anteriores, é só checar a comunidade do YouTube da Rádio Geek e também da Ideia de Impacto. E nas páginas da Ideia de Impacto, www.ideiadeimpacto.com, você também tem o conteúdo dos programas lá nos textos do blog, não fique ligado. Bom, vamos ao que interessa. Hoje nós temos o terceiro programa sobre neurobranding com a Regina Monge. No primeiro programa da série a gente falou sobre a questão de tomada de decisão, como é que tem a parte racional e a parte intuitiva, emocional do nosso cérebro acabam influenciando as nossas decisões, e para a maioria das pessoas é uma surpresa perceber que essas decisões são muito menos racionais e muito mais intuitivas e emocionais para as nossas tomadas de decisões. No segundo programa a gente falou de 6 estímulos ou 6 dicas para impulsionar as ações de comunicação. E hoje, no terceiro programa, nós vamos falar sobre a questão da construção da memória para conectar as pessoas com uma marca, com uma empresa, ou mesmo a conexão entre duas pessoas. Como é que a gente constrói essa memória? Porque esse é um fator super importante para a gente lembrar do que a gente falou, com quem a gente falou, no mar de informação, de conexão, de redes que a gente vive, pessoais, de negócios. Isso é super importante. Eu não sou especialista da área, a Regina que toca esse assunto, então vamos falar com a pessoa de interesse. Regina, tudo bem com você? Boa tarde, Antônio Carlos. Boa tarde a toda a audiência. Prazer imenso falar com você aí no programa 3. Maravilha, prazer é meu. Passou bem o final de semana? Passei bem, véspera de aniversário, olha aí, vamos falar de memória. Está acabando o inferno astral, graças a Deus, é isso? É isso aí. Maravilha, então. Bom, hoje nós vamos falar de memória, de como conectar. E aí, como é que esta memória e por que a memória é tão importante para fazer essa conexão e ajudar as pessoas a se comunicarem, ou comunicarem sua marca, ou mesmo ela como produto, entre aspas? Ou seja, até nós mesmos, né, como indivíduos, como pessoa física, também somos uma marca, né? Exatamente. Bom, então, nós estamos abordando durante essa série, né, e nós aprendemos que marcas, então tanto faz de empresas, né, ou de pessoa física, elas não competem em mercados, mas sim no cérebro das pessoas, dos potenciais clientes, ok? Então nós temos que entender que marca, que é o conceito de brand, ela é uma memória. E como memória, ela tem que estar viva na nossa cabeça. Então, por exemplo, Ideia de Impacto é uma marca, e a gente precisa levar essa marca na cabeça das pessoas, certo. Tá? Então, o programa da rádio, por exemplo, é um caminho da comunicação. Você tem as redes sociais, você tem uma série de outros, né? De outros mecanismos para você criar experiência, ok? Ok. E a experiência é que vai provocar uma emoção positiva, preferência, né? E essa emoção é que começa a criar a memória. Então, para a gente entender, eu vou dar alguns exemplos daqui a pouquinho. A memória, ela é uma mudança em um sistema nervoso que nos permite aprender pela experiência, ok? Então, a experiência que você está passando é um gatilho, vamos dizer assim, é um fator importante para criar essa memória, para conectar essa memória. Exatamente, fundamental. Então, a experiência, vamos imaginar, por exemplo, uma loja. Vou contar uma experiência que aconteceu comigo no final de semana. Okay. E eu falei, essa daqui eu vou levar para a Ideia de Impacto, porque é uma empresa pequena. Lembra que a gente tem focado, né,
nas pequenas empresas, como que elas Exatamente. podem fazer a diferença. Sim. Então, imagina, eu fui convidada para uma festa cigana, ok? Eu Olha não aí. tenho a menor experiência com roupa, com acessório, com a cultura, com nada. Ok. Eu fui numa loja de bairro pequena e eu fui atendida, né, assim, de tal maneira, esclarecendo a cultura, me dando várias opções de roupa. A atendente me acompanhou no provador, tirou foto com várias opções para que eu pudesse comparar. Na loja tinha música ambiente, depois ela me serviu um chá. Então, o que acontece? O chá está passando pelo meu sentido paladar, a música, o ouvido, a experiência da roupa, né? Diante do espelho, a foto. Ou seja, foi um atendimento tão encantador que eu criei uma experiência ali. Sim. Ok? A loja passou a experiência para mim de um bom atendimento e eu fiquei encantada. E saí de lá comprando o que eu fui buscar. Então, isso a gente pode fazer em todos os aspectos, seja uma prestação de serviço, seja num restaurante. Só que eu tenho que criar isso. Então, quando hoje eu lembrar de algo de festa cigana, alguém me perguntar, essa marca, essa loja, essa experiência, ela está na minha memória. Ok? Porque toda essa experiência, todo esse sentimento, a questão do atendimento, da qualidade, do ambiente, da música, tudo isso ajudou a que isso se fixasse na tua cabeça e virasse uma referência. Exatamente. Então, assim, toda a experiência, se você lembrar, ela passa pelos nossos 5 sentidos. Então, ou seja, uma loja de bairro, né, do centro comercial, ela conseguiu, num atendimento, passar por todos os meus sentidos me encantando. Então, eu criei uma memória em relação à roupa de festa dessa loja. Okay. Vamos imaginar que daqui a um tempo eu tenho uma outra festa. Qual é a marca, qual é a loja que virá na minha cabeça? Essa. Muito provavelmente essa, claro. Agora, vamos imaginar o oposto. Eu fui num restaurante japonês, por exemplo, e eu tive uma péssima experiência. Então, o que acontece? Muito difícil eu voltar àquele restaurante. Então, a atenção que nós, como marcas, como empresas, né, como estabelecimentos ou como pessoas, temos que nos ater a experiência é tudo, desde a forma que eu cumprimento a pessoa, vamos dizer assim, a forma que eu pego na mão de uma pessoa, a forma que eu dou um beijo de cumprimento, se eu estou agressiva nesse cumprimento, se eu estou muito aquela mão frouxa, tudo isso vai impactando nessa construção. Agora, eu pensei um outro exemplo, uma entrevista de emprego. Eu preciso criar uma boa experiência no entrevistador. Sim. Deu para entender o mecanismo da construção? Agora, Regina, deixa eu tirar uma dúvida. A gente está falando de experiências onde a gente tem a vantagem, digamos assim, quando a gente tem um contato pessoal, a gente consegue trabalhar de uma certa maneira esses elementos de uma maneira mais fácil, talvez seja mais comum para as pessoas. Que no fundo é aquela história que antigamente se falava, vamos ter um bom atendimento, atender bem o cliente, ter essas experiências, só que a gente está trazendo aí uns elementos a mais, a questão da música, do ambiente, da linguagem corporal, do atendimento, da fala, etc. Se a gente transpuser isso para por exemplo, você deu o exemplo da ideia de impacto do programa, ou qualquer outra empresa que queira trabalhar as redes sociais, como criar essa experiência quando a gente não tem uma situação de contato físico direto com a pessoa com quem a gente está interagindo. Isso é possível? É mais difícil? Como é que você vê isso? Isso é possível. Se você lembrar, no programa passado, nós usamos os 6 estímulos. Sim, os 6 estímulos são, basicamente, a gente pode aplicar muito no ambiente online. Sei. Mas a gente tem que entender que toda marca, ok? Seja ela um comércio, seja ela uma grande empresa, uma pequena empresa, ou mesmo uma pessoa, ela tem vários pontos de contato. Ok? Certo. Então, por exemplo, uma marca, quando a gente fala do ambiente do site, é um ponto de contato. As redes sociais são outros pontos de contato. O telefone, um outro ponto de contato. Se eu tiver uma loja física, um outro ponto de contato. O importante é que todos tenham esse cuidado. Quer dizer, a pessoa tem a intenção, tem a preocupação e a atenção de gerar diferentes experiências para os seus diferentes públicos em cada um desses caminhos ou cada um desses pontos, como você chamou, seja a loja, seja o site, sejam as redes sociais. Exatamente.
E aí a gente volta um pouco naquela questão de que gerar experiência e gerar memória significa também gerar conteúdo, informação e experiências que tenham significado para as pessoas. Claro. Porque também tem um caminho muito comum quando a gente está falando principalmente das mídias sociais, de simplesmente postar qualquer coisa sem que isso necessariamente tenha uma preocupação de um cuidado, de dizer, faz sentido para o meu cliente, faz sentido porque eu quero construir da minha marca, é isso que as pessoas estão querendo buscar, é isso que interessa para o meu público, independente dele ser o comprador ou não. Às vezes você vai gerando informação e dado para as pessoas que te seguem, que acompanham, que querem conhecer da marca, enfim. Eu acho que um pouco a minha... Exatamente. Né? Na primeira entrevista, eu acho que talvez a gente possa trazer no fechamento do 4º programa, exatamente os claims, né, de uma estratégia de neurobrand, que é você fazer a comunicação trabalhando a relevância, né? A relevância é exatamente isso que você falou. Esse conteúdo faz sentido com a minha marca? Faz sentido com o meu público? A coerência de tempo e espaço versus a mensagem que você está transmitindo, e com isso eu gero essa conexão emocional. Se eu gero essa conexão emocional, mais engajamento eu vou poder conseguir. Então esse é um processo básico para a gente trabalhar o neurobrand e o processo de gerar essa experiência. Tem algum outro fator, alguns outros elementos para criar essa memória e facilitar essa comunicação, além da questão da experiência, da conexão, ou para você isso é o ponto principal e tem que ser atento e juntar isso com os seis pontos que a gente comentou o programa passado. Para quem não viu o programa, só para lembrar, isso está disponível na grade no canal do YouTube da Rádio Geek e também na Ideia de Impacto. Mas e aí, tem algum outro elemento que... Tem o elemento do brand, né? Ou seja, a marca deixar clara para que ela existe, né? Qual é a missão dela, a própria comunicação, ou seja, tem a questão das cores, que a gente pode também trazer um pouquinho no outro programa, ou seja, tem uma série de elementos que é como se você fosse assim, você vai somando, você vai acrescentando, quanto mais você vai cercando todas as informações, todos os pontos de contato, ou seja, fica mais fácil o caminho para você poder criar a experiência. Mas tudo passa pela experiência e passa pelos sentidos. Ok? Porque se eu tenho uma marca e aquela marca tem um logotipo que às vezes não traduz o produto ou serviço, vamos imaginar assim, visualmente eu vou rejeitar aquilo. Ou seja, mas é sempre os sentidos. É como pegar cada elemento que você está construindo do seu negócio e ter em mente, ter em consideração essas questões que são o uso dos 5 sentidos, se ela traduz a tua causa, se traduz o que você quer fazer, passar, vender, enfim, como empresa ou como pessoa, assim como a gente também se veste, tem códigos, tem posturas, etc. E também nessa experiência usar os 5 sentidos, ou seja, que a marca seja visual, que tenha contraste, que ela consiga traduzir os valores, ou o que você está trabalhando, mas isso se replicar ou se repetir em todos os elementos de comunicação ou de relacionamento entre uma empresa e seus clientes, os seus fornecedores, enfim, as pessoas que trabalham comigo, ou como você mesmo colocou, eu como pessoa física, você como pessoa física, como uma pessoa comum que se relaciona com outras pessoas e também quer passar imagens, quer passar informação, imagem e ser lembrado pelos outros, né? Exato. Outro ponto que você colocou importante é a repetição, ou seja, eu preciso repetir sempre, né, alinhado a essa estratégia de marca, mas não é repetir o post, né? Às vezes a pessoa pensa, eu vou trabalhar nas redes sociais e eu repito sempre o mesmo post. Não é ter constância, né? Repetição é constância, na verdade. Exatamente, né? Mas eu tenho que sim. E no ambiente online, os sentidos que a gente mais consegue explorar é o visual, e a gente consegue explorar emoção, e a gente consegue explorar também contar história. Lógico que fica mais difícil eu explorar um sentido de paladar, né? Um sentido de tato. Mas se eu conseguir explorar um visual com emoção, ou seja, 2 estímulos, eu já consigo muita coisa. Por isso que às vezes as pessoas dizem que os vídeos são muito mais eficientes do que as imagens puramente, porque você consegue contar coisas e ter movimento, que é uma coisa que a imagem nem sempre traduz, né? Mas é mais difícil você
construir uma história ou passar uma imagem, pelo menos para mim que sou leigo no meio do caminho, é melhor eu trabalhar com o vídeo, porque aí eu pelo menos tenho a chance de contar uma história do começo, meio e fim, como você colocou no programa anterior. Exatamente, né? Vídeo é o caminho, né? Ou seja, eu não sei se nós temos tempo, Antônio Carlos, se tiver, sim, eu vou dar um exemplo dessa relação nossa aqui que me veio. Então vamos lá, ó. Eu já falei isso ao vivo, né? Vou repetir. Eu conheci o Antônio Carlos num grupo de WhatsApp. Dali eu apresentei o manual do Neurobranding para ele. Ele leu. A partir do momento que ele leu, ele falou: Regina, eu quero trazer isso para uma ideia de pacto. Ou seja, a gente começou a criar uma experiência ali, uma relação profissional. Exatamente. Depois, de alguma forma, a gente veio conversando. Ele me propôs que nós fizéssemos um programa uma série com 4 programas. Isso. Ele já quer levar o Neurobrand para uma ideia de impacto. Então, ou seja, a cada encontro, a cada relação, a cada conversa minha com ele, a gente vai ampliando essa experiência. E é muito possível que daqui a pouco a nossa conexão se expanda a ponto da gente gerar um projeto junto, gerar um projeto envolvendo a ideia de impacto, mais Neurobrand, envolvendo uma terceira pessoa, ou seja, a gente está ampliando a nossa experiência, a gente está se conectando. E um pouco a ideia da proposta do programa, né? Enfim, das coisas. Para mim, a experiência e o contato, a informação, para quem está ouvindo a gente, é importante. É o que eu falei. Eu sempre procuro pensar nos conhecimentos e como a gente usar. É por isso que eu trago as pessoas e provoco isso aqui. Acho que traduzir esses conceitos e essas coisas que parecem para as pessoas comuns que estão aí do outro lado da rádio, almoçando, cozinhando, enfim, tirando a sua siesta do começo da tarde, o que quer que seja, em coisas práticas, né? É descomplicar um pouco. Então, você fala branding, neurobranding, parece uma coisa de final do mundo, mas de outro mundo, que é uma coisa super complexa. Claro que tem um estudo, tem uma base, mas afinal de contas, o que isso se traduz do ponto de vista prático? Então, no programa passado você mencionou os 6 pontos. Como é que a gente usa a cor? Como é que a gente usa a informação? Como é que a gente cria memória? O conceito da memória, o conceito da experiência. E isso serve para, como eu sempre digo, para dona Carminha que está vendendo o seu bolo. Sim. E que pode, dentro da sua loja, chamar as vizinhas e fazer um evento e colocar o bolo e servir o chá e botar uma música e deixar 1 minuto e criar uma experiência que propicie para as pessoas a lembrança dessa história. Aliás, eu me lembrei de uma história. Tava correndo outro dia para almoçar e eu passei numa rede de fast shop, de fast food, melhor dizendo, no carro, né? E o menino que me atendeu na cabine, que seguiu os padrões da rede, enfim, de perguntar produto, etc. Mas a maneira como ele falou, a cara que ele estava, a disposição que ele estava, de sorriso, de gostar do que está fazendo, de ter cuidado, ou seja, mesmo num padrão de uma grande rede, de uma grande marca, que ele tem que seguir os protocolos, por que ele me chamou a atenção? Porque ele me atendeu de uma maneira diferente, a ponto de eu chamar o gerente da loja, parei o carro depois na outra cabine, pedi para chamarem o gerente e fiz um elogio pro rapaz nessa história. Então, você vê que são atitudes, às vezes, momentâneas, pequenas, curtas, mas que simples, nesse sentido, mas que marcam, né? Porque às vezes as pessoas ficam elucubrando, imaginando que precisa fazer um grande evento ou alguma coisa. Não, olha no olho, pega na mão, se conecta, enfim, tem pequenas atitudes que podem efetivamente deixar essa experiência mais marcante, né? Tem uma frase que minha mãe sempre usa na sua sabedoria, que ela diz o seguinte: quem não é visto não é lembrado, né? Ela falava muito isso pra mim quando eu era adolescente. Eu era tímido, por incrível que pareça, né? A pessoa tá falando no rádio e fala que é tímida, mas eu era. E é um pouco... Eu lembro muito disso, todas as situações de você ter a constância, se fazer presente e passar por essas experiências. Lógico que quando a gente fala, né, do neuro, e a gente já deixou claro isso no programa, e a gente vai para projetos maiores, a gente envolve ferramentas, ok? Claro. Mas a ideia do programa é que com insights, com conhecimento simples, né, uma pequena empresa, um profissional,
um comércio ou uma empresa de serviço possa começar a fazer diferença na marca, diferença nas ações de comunicação, criando experiência, começando um processo de construção de memória, que não é do dia para a noite, mas eu preciso ir aos poucos começando a construir isso. Maravilha. Bom, esse é o terceiro programa da série. A gente falou sobre a questão da construção da memória, usar a experiência e usar os 5 sentidos, os 6 pontos aí de drives, os 6 estímulos do neurobranding no meio desse processo. Para quem quer recuperar os 6 estímulos, olha o programa número 2. Na semana que vem a gente volta com o 4º programa da série, com mais um tema, dividindo com a Regina e compartilhando com a Regina a sua experiência. Como sempre, a gente vai deixar todas as referências e os descritivos lá, o manual de branding, as referências e os links dos outros programas, tanto no canal da Rádio Geek, quanto no canal da Ideia de Impacto, para que vocês possam acompanhar, recuperar, rever o programa. Regina, mais uma vez, super obrigado pela tua disponibilidade, por compartilhar o seu conhecimento com a gente e ajudar as pessoas, as empresas, os pequenos negócios a impactarem, a mudarem aí a sua vida de uma maneira positiva, que é esse, no fundo, o propósito desse programa. Obrigada a você, Antônio Carlos. Obrigada a todos e sempre um grande prazer. E até a semana que vem. Até a semana que vem. Um abraço. Beijo. Bom, agora nós vamos ao intervalo musical com o bom gosto de Thiago Schultz, que pilota as nossas mesas e botões de hoje. No controle do ar-condicionado. No controle do ar-condicionado também. E em seguida voltamos com o bloco com o Dr. Orçamento. Até mais! Não desgruda daí! Siga a Rádio Geek nas redes sociais. Rádio Geek BR.
reconhecidos pelo que fazem, meu. Rádio Geek, hein, meu? Say, hey, hey now, baby. Oh, mama, don't play now, baby. Say, hey, hey now, baby. So let's get one thing straight now, baby. Tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. At the house on you, am I lucky or not, lucky or not, lucky or not? You gotta tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. I'm wishing for you, am I lucky or not, lucky or not, lucky or not?
too grown for games? Are we too grown to play around? Young enough to chase, but old enough to know better. Are we too grown to change? Are we too grown to mess around? Ooh, and I can't wait forever, baby. Both of us should know better. Ooh, 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 been wishing for you. Ooh, ooh, trying to do what lovers do. Ooh. Agora vamos fazer uma graninha aí, né? Hora dos comerciais, hein? radiogeekbr.com.br. Muito bem, a Cinemark apresenta mais uma temporada de animes nas telonas. É o Anime Night Cinemark. E seguindo a programação especial que só a Cinemark faz pra você, mais uma animação baseada em aclamados mangás. Attack on Titan 2. A nova habilidade do Titã Eren pode ser a chave para salvar a todos e derrotar os demais titãs. Não era o que o governo planejava. Eren descobre que há mais coisas do que ele poderia compreender. Segredos governamentais. A verdade sobre titãs e sua existência. Será que os titãs são os verdadeiros monstros? Para você curtir, olha só, no dia 22 de maio, às 7h30 da noite, em uma única apresentação. Os ingressos podem ser adquiridos no site cinemark.com.br ou nas bilheterias do cinema, a partir de R$15. Clientes que possuem o cartão Cinemark Mania ganham 50% de desconto na compra de um ingresso. Confira no site do Cinemark quais são os cinemas participantes. E para os ouvintes da Rádio Geek, que acompanham os programas Anime Station e News Games, fiquem ligados na nossa programação para saber como garantir o seu ingresso de graça. 0800, de grátis, na faixa. Lembrando, é mais que cinema, é Cinemark. Olá, eu sou o Ítalo Pressoto do programa Altos Papos. Venha bater um papo com a gente sobre carros, mobilidade urbana, tecnologia, pizza e churrasco. Toda quinta-feira, às 20 horas, na Rádio Geek. Apaixonados pelo que fazem. Quer ganhar um par de ingressos para ir no Cinemark? Isso mesmo! E dá pra assistir a qualquer filme em qualquer cinema da rede no Brasil. Qual personagem geek você levaria pra pegar um cineminha e por quê? Responda essa pergunta, pelo WhatsApp da Rádio Geek. 11 97 313 6617. Qual personagem geek você levaria para pegar um cineminha? Toda semana serão distribuídos pares de ingressos para as duas frases mais criativas. Resultado sempre às sextas-feiras, 4h30 da tarde, no programa Tarde Geek. Participe! É mais que cinema, é Cinemark. Os convites têm validade até dia 31 de dezembro de 2018. Prontinho, cara, já voltamos, hein? Salve, salve, salve para você que está chegando agora. Este é o programa Ideia de Impacto, direto da Rádio Geek. Você já sabe que pode acompanhar toda a programação pela www.radiogeekbr.com.br, além de baixar os aplicativos nas duas plataformas e curtir toda a programação desta Rádio Supimpa. Nós estamos entrando na segunda parte do programa Ideia de Impacto, com o quadro semanal clássico do Doutor Orçamento, para ajudar os pequenos, médios, micros empreendedores e empreendedoras
deste país, com dicas práticas, experiências e trocas para fazer do seu negócio um sucesso e assim gerar impacto na sua vida e na vida dos demais da família e companhia limitada. Vamos falar com o Elvio. Elvio, tudo bem? Tudo bem, Antônio? Como é que você está? Estou bem, boa tarde, ouvintes. Estamos na luta. Maravilha, maravilha. Uma boa luta, uma boa caminhada. Bom, o tema de hoje vai ser capital de giro. Não é um nome de um remédio para labirintite. Não, né? Não é um remédio Só para bom labirintite. começar do começo, mas eu devo confessar que eu sempre tive dúvidas, afinal de contas, o que compõe este tal de capital de giro, como é que eu calculava este capital de giro. Tenho uma tarefa para fazer o meu capital de giro pessoal da minha firma, mas e aí? Afinal de contas, o que é o capital de giro e como é que a gente pode calcular, mensurar esse capital de giro? Por que ele é importante? Por favor, nos esclareça, companheiro. Primeiramente, eu quero dizer que uma empresa ela pode dar lucro, né, mas ela pode ser fechada porque ela pode ter problema de capital de giro, tá? Muitas empresas fecham porque não tem capital disponível para tocar o dia a dia, mesmo elas sendo lucrativas, tá bom? Ou seja, isso já é uma grande mudança na cabeça da maioria das pessoas, porque, tá dando lucro, por que fechou? O que aconteceu? Né? Se tá gerando dinheiro, qual é o problema? Exatamente. E você sabe que principalmente negócios que vendem a prazo e compram a prazo, tem essa grande dificuldade de entender o quanto precisa ter lá no caixa, lá no banco disponível para girar o dia a dia do negócio, né? Para fazer funcionar. Para quem, obviamente, a maioria dos brasileiros sabe que é compra a prazo, mas é aquela velha e boa parcela para esticar o dinheiro ao longo do tempo para poder você, muitas vezes, viabilizar a sua compra. Assim como a gente faz do ponto de vista pessoal, as empresas também acabam usando desse mecanismo, certo? Exatamente, né? E a combinação desse prazo que você vende para o teu cliente e o prazo que você compra de teu fornecedor, ele é fundamental para você ter dinheiro disponível. Vamos dar um exemplo. Você é dono de um restaurante que vende a maioria dos seus pratos pelo cartão de benefício ou cartão de crédito. Que leva de 14 dias a 30 dias, 28 dias para pagar para você, né? Só que você também compra matéria-prima de um fornecedor. Certo. Ok? Que não necessariamente esse fornecedor ele vai te vender com prazo de 30 dias ou 40 dias. Certo. Se você não tiver um relacionamento bom com o fornecedor, talvez você tenha que pagar isso com antecedência. Ou nos grandes atacados, você tem um cartão do atacado, né? Ou você paga no débito, ou no cheque, como era feito antigamente. Hoje é muito mais débito, tá? Essa diferença que você vendeu hoje, imagina que você está com caixa zero. Você vendeu R$100. Só para receber daqui 30 dias. Só que você precisou comprar a matéria-prima para colocar os pratos na mesa para vender. Certo. E esses pratos te custaram 50. Você vai precisar desses 50, só que ele não está na tua mão. O que fazer com isso? Né? Certo. Algumas estratégia que o empreendedor faz é antecipar o recebível do cartão de crédito. É um grande perigo, porque as taxas são altíssimas, né? E ele não tem como ficar bancando essas taxas por muito tempo. Então vamos lá. É mais de lucro. Tá, o antecipação de recebível é um mecanismo que muitas instituições financeiras têm, que é como um contrato, um serviço dizendo, olha, carinha, você que vai receber pelo seu cartão de crédito em 90 dias, só para dar um exemplo, a gente antecipa para agora e te dá o dinheiro na mão agora, só que... Isso custa caro. Tem um valor alto por conta dos juros e das taxas, enfim, da cobrança que a instituição financeira faz em relação a isso. Então não é um bom negócio, porque esse dinheiro custa. Então esse custo, como o El já ensinou, teria que ser depois colocado nas contas da empresa para ela poder ter uma situação, um retrato real de qual é a situação dela. Não é a situação mais ideal. A situação ideal é fazer esse equilíbrio entre vou demorar 30 dias para receber, tenho que pagar
as minhas contas num prazo, se eu demoro 90 dias para receber o dinheiro da venda que eu fiz, mas eu tenho uma despesa que ela vai acontecer em 30 dias, essa diferença de 60 dias, ou seja, entre o dinheiro a entrar e o dinheiro a gastar, é que precisa ser considerada e é parte do processo de capital de giro, certo? Exatamente. Esse valor tem que estar disponível no seu caixa para pagar essas despesas antes de você receber do seu cliente. Maravilha. Do seu banco. A gente já entendeu por que é importante. Agora, como é que a gente faz esse processo aí? Tem algumas dicas de como calcular, ou pelo menos lidar com esse capital de giro que você possa dividir aí com os nossos ouvintes? Exatamente. Quais são os pontos importantes, tá? Você saber exatamente quanto custa a tua matéria-prima para produzir rotineiramente os seus produtos. Vamos falar de pratos, tá? Que você, para colocar 100 pratos em uma semana, você precisa de 50 mil reais, vamos colocar assim. Ok. Esses 50 mil reais você precisa ter na mão. Mais ainda, você precisa ter todo o seu desembolso mensal das suas despesas. Com funcionário, com imposto, com comissão, caso você pague comissão para algum parceiro, e as despesas de dívidas que você tenha, ou seja, toda a sua despesa fixa, mais a matéria-prima, ela tem que estar disponível para você pagar, tá? Ok. Como baseado nisso, é que você consegue a soma de tudo que você tem a receber, menos a soma de tudo que você tem a pagar, essa diferença é o quanto você precisa de capital de giro. Vamos supor que você tenha a receber 50 mil reais, mas você tenha a pagar 100 mil reais, a necessidade de capital de giro é 50 mil reais. Ok? A conta é bem simples, tá bom? Maravilha. Existem outras formas de calcular, inclusive está lá no meu blog, ensinando quem tem estoque, como funciona com estoque. Eu deixei detalhado lá no meu blog, lá no doutororçamento.com.br, as pessoas conseguem entender esses cálculos e ter mais prática para tomar a decisão de quanto dinheiro ela tem que ter no caixa disponível. Tá? Maravilha, a gente vai deixar os links no descritivo, como a gente sempre faz, dos vídeos, e aí o pessoal depois recorre ao blog para ter os detalhamentos mais específicos com a questão de estoque e essas coisas. Exatamente, mas de forma prática, para começar a fazer hoje, levanta tudo que tem a receber e tudo que tem a pagar nesse mês. Ok. A diferença é quando você precisa ter em caixa disponível para poder pagar. Se você não tiver o suficiente, aí você tem que recorrer a uma antecipação de recebível ou a um capital de giro com um custo mais barato no seu banco. Essa é para você não ficar devendo lá o cheque especial ou ficar devendo lá um fornecedor. Dever fornecedor nunca é uma boa ideia. Dever para banco também nunca é uma boa ideia. Então, fazer essa conta direitinho vai te ajudar a poupar dinheiro e fazer o seu lucro ainda melhor. E o capital de giro, normalmente, ele é usado para garantir o funcionamento, a operação da empresa, independente do que for. Seja venda de um produto, seja venda de um serviço, qualquer tipo de natureza de serviço ou qualquer empresa de qualquer tamanho precisa ter essa informação e conhecer essa informação. Exatamente. Até pro profissional que vende serviço. Quais são os principais custos dele, né? O salário dele, o aluguel, a internet, os custos fixos que ele tem, né? Isso tem que estar disponível para ele, caso o cliente dele pague ele em 2, 3 vezes, esses custos precisam estar garantidos, inclusive o salário dele. Tá? Claro, então a remuneração, a gasolina, a alimentação que ele vai para a rua, as coisas da reunião, o estacionamento, o aluguel, se é o caso, linha telefônica, internet, telefone, celular, enfim, todas as despesas. Para quem não acompanhou os outros programas, tem um dos programas dessa série do Doutor Orçamento, começa com a questão do orçamento, que é justamente passar dicas bem práticas, pegar um caderninho e anotar dia a dia qual é a sua despesa. Para quem nunca fez isso, nunca controlou antes de entrar numa planilha, Excel complicada, etc e tal, pode pegar esse caderno e ir anotando dia a dia, faz isso durante um mês, que já dá uma noção de qual é esse valor de despesa, né? E
de um outro lado, vai anotando o que você tem para receber. Ah, tudo bem. Puxa, mas olha, é difícil porque a vizinhança aqui está em crise e a Dona Maria vem comprar e aí ela pede para parcelar. Ok, parcela, anota na caderneta, o que for. Perto do meu bairro tem uma venda que até hoje usa a caderneta. Para quem não sabe, a caderneta é aquela papelzinho que o comerciante tem, que hoje em dia é bem raro, né? Mas em alguns bairros e alguns lugares, pela relação de proximidade e confiança das pessoas, isso ainda existe. Ele vai lá, anota o meu nome, Antônio Carlos, e ele vai listando as despesas, as compras que eu vou fazendo e vou deixando, entre aspas, pendurado ali. Mas ele sabe quando eu vou pagar, quando eu vou receber, a gente fecha uma data, isso está tudo anotado para que possa justamente ter esses dois grandes elementos. O que eu tenho que pagar, o que eu tenho que receber, qual é a diferença, e isso é o capital de giro. Exatamente. Nunca fiz isso, Elvio, nunca fiz isso, Antônio, como é que eu faço? Foi a segunda dica do Elvio, pegar, vai, olha os bancos, não é a situação mais ideal, a ideal é se organizar, mas se chegar numa situação, é pensar qual é a maneira mais barata, ou seja, negociar com o banco as taxas, os juros, o custo do dinheiro, para que você consiga ter esse capital e se organizar para não precisar desse empréstimo. E se tiver que fazer isso, se eu bem aprendi as lições aqui do Doutor Orçamento, considerar também o valor, os juros que você vai pagar sobre esse empréstimo, antecipação, enfim, um mecanismo que você escolher, como uma despesa que deve estar listada na despesa das suas empresas, porque em algum momento você vai pagar isto, né? E se se organizar bem, pode inclusive fazer um colchão de reserva, negociar dívida, enfim, tem outros mecanismos aí para acelerar esse processo. Mas, pelo menos, ter uma ideia do capital de giro, porque é para fazer, como funciona a casa. É a mesma coisa que a gente faz, às vezes, na casa da gente, para saber quais são os gastos mensais mínimos para botar a casa funcionando. Seja para fazer a alimentação da família, para ter gás, para ter energia elétrica, enfim, as despesas corriqueiras para que a nossa vida funcione e as empresas tenham a mesma necessidade, não é isso, Elvio? Exatamente, a empresa tem a mesma necessidade. E quanto mais complexo é o negócio, mais ele tem que ter essa conta na mão, né? Uhum. Porque, às vezes, vamos dizer assim, uma empresa que é uma marcenaria, sim, ela divide em várias parcelas o valor de um móvel. Uhum. Só que ela também tem que dividir em várias parcelas o quanto ela paga para o madeireiro, por dono que vende o compensado, que vende o MDF, que vende a folha, para que exista equilíbrio entre o que você tem a receber e a tem a pagar. E esse equilíbrio, vamos dizer assim, que ele tem que pender mais para o lado de receber, né, uhum, do que pagar. Por quê? Que você consegue receber antes de ter que pagar. Claro. Dessa forma, você consegue ter sempre aquele caixa disponível, que é o nosso famoso capital de giro. Maravilha. Isso vale para qualquer tipo de negócio. Maravilha. Bom, você já sabe, deixem os seus comentários, as suas dúvidas, as suas crises existenciais sobre empreendedorismo, sobre negócio, qualquer tipo de dúvida que vocês tenham, nos comentários dos vídeos do canal do YouTube da Rádio Geek, da Ideia de Impacto. Compartilhem isso com a gente, isso ajuda a gente a fazer um programa e a trazer as respostas para essas dúvidas, para essas questões. A gente está monitorando isso e a gente já combinou aqui, eu já comentei isso no programa passado. Em algum momento, nas próximas semanas, a gente vai escolher um dia para trazer um empreendedor aqui ao vivo no estúdio comigo e com o Elvio, para a gente bater um papo, escutar um pouco a história da pessoa, as experiências dela e também ajudar ao vivo em cores a dar algumas dicas e trocar algumas ideias, porque acho que é uma experiência interessante da gente ouvir esse pequeno empreendedor, esse pequeno negócio e dividir com a gente coisas do mundo real, de ser empreendedor, ter um negócio, um pequeno negócio, uma pequena empresa, média empresa, qualquer que seja ela, nesse país, que não é uma tarefa para poucos, não é mesmo? Exatamente. E eu quero dizer mais, Antônio, que acompanhando os programas da Ideia de Impacto, o Drops, Momento do Doutor Orçamento, acompanhando um a um, tudo direitinho, vale tanto quanto fazer um bom curso de gestão financeira. Com certeza, tem dicas super, super simples,
Simples não quer dizer sem valor, gente. É só simples, é fácil de fazer. Essa sempre foi a nossa proposta, de pegar qualquer pessoa, mesmo sem formação de gestão, de finanças. Esquece essas coisas complicadas. A gente está botando a mão na massa, trazendo coisas práticas, fáceis, traduzindo essa linguagem toda meio maluca aí de finanças, de gestão, para o mundo real, para o cotidiano das pessoas, tentando trazer coisas que sejam positivas e fáceis de fazer, para que você possa fazer o seu negócio, organizar o seu negócio, seja você que está pensando no seu negócio, perdi um emprego, quero ter uma grana a mais, estou planejando uma viagem, o que eu posso fazer, como eu posso fazer isso de uma maneira melhor, mais feliz, mais contente, porque afinal de contas é trabalho, a gente quer fazer as coisas boas, é melhor fazer com prazer, com um sorriso no rosto, do que ficar estressado, né? E esse é o nosso caminho aqui. E contribuir com a prosperidade da comunidade, do local onde trabalha, onde vive, com seus clientes, fornecedores. Isso é uma rede que só cresce. Maravilha. E fazer de forma organizada, financeiramente, o propósito só amplia e só tem prosperidade. Que é isso que a gente precisa no mundo, né? Só gerar essa roda aí de positiva, de ganho em todos os sentidos, de ganho de conhecimento, de informação, que a vida fica mais feliz, mais tranquila. Portanto, senhores, se alguém repetir que capital de giro é um remédio de labirintite no próximo programa, não vai dar, né, gente? Então, vocês já entenderam qual é o significado, qual é a importância, entenderam porque os negócios, mesmo quando dão lucros, podem ter problemas e podem fechar, apesar de gerar dinheiro, porque não conseguem lidar com o capital de giro e fazer o seu negócio operar de uma maneira eficiente. Elvio, mais uma vez, obrigado pela parceria, obrigado pela sua disponibilidade de compartilhar o seu conhecimento, pelo seu tempo. A gente volta semana que vem com mais um Momento Doutor Orçamento, que é um quadro que já faz parte carinhosamente desse programa. Um super abraço, até a semana que vem. Eu que agradeço, até semana que vem, bom negócio a todos e prosperidade. Maravilha, e assim termina mais uma edição do programa Ideia de Impacto. Não esquece de acompanhar a Rádio Geek no site www.radiogeekbr.com.br, no Instagram, no Twitter e no Facebook, as páginas da Rádio Geek com novidades. O site novo tá do balacobaco, como diria a minha avó, com informações, eventos, promoções, fotos de todos os locutores em várias posturas, todos de galã, graças às mágicas fotográficas da equipe da Rádio Geek. E a gente volta na semana que vem. Um abração, galera!